Oi, pessoal, desculpa aí o atraso, atrasou um pouquinho, tem um seminário na hora do almoço, né, que a gente às vezes se enrola um pouco para sair de lá. Então, eu vou começar nessa segunda parte da aula, continuando então sobre esse assunto de altruísmo e egoísmo. Então, se vocês se lembrarem, a gente na primeira parte da aula, a gente falou sobre uma via que leva à cooperação e eventualmente à socialidade, uma via indireta que seria baseada sobre o parentesco, né? E agora a gente vai falar sobre a via indireta, não sei se vocês estão lembrados como é que seria isso, mas nessa aula em particular eu vou dar um foco então sobre como que a gente poderia ter evolução da cooperação e eventualmente uma socialidade por outros mecanismos que não dependam exclusivamente dessa questão de parentesco. Então aqui nessa aula eu vou falar um pouquinho da questão de reciprocidade, e esse conceito obviamente de reciprocidade não é novo, não existe só nessa área, mas dentro da biologia esse conceito foi mais ou menos que recauchutado e reformatado por um cara chamado Robert Trivers, e eu vou falar um pouquinho sobre o que ele apresenta nesse sentido. Vamos falar um pouquinho também sobre a teoria de jogos, e aqui no caso com um foco maior sobre duas pessoas em particular, o John Maynard Smith e o Trivers, novamente. A questão de altruísmo recíproco, né? Algumas pessoas aqui estavam mencionando na outra aula casos de altruísmo que existem, como que a gente explica isso? Então, tem maneiras diferentes para se chegar nesse entendimento. Vou falar do dilema do prisioneiro e do mutualismo colateral, e finalmente de uma coisa que tem um pouco de polêmica sobre o assunto, mas que eu acho que vale a pena mencionar, que é o conceito de seleção de grupo que foi explorado inicialmente por Vera Wynne Edwards, que também é uma coisa bem polêmica. Mas então, né, como é que surgiria essa questão da cooperação sem nenhum elo de parentesco? Porque a gente sabe que isso aqui também existe. Essas três condições que eu falei aqui primeiro, nós vamos começar tratando da reciprocidade, o altruísmo recíproco, né? Isso aqui seria o caso, acho que as próprias palavras já dizem tudo. Todo mundo sabe o que é uma reciprocidade. Vocês têm uma expectativa com relação a uma ação benéfica que o indivíduo fez para o outro vai ter que responder, seja naquele momento ou seja mais tardiamente. Então o indivíduo vai ajudar o outro e no futuro ele tem essa expectativa então que o indivíduo vai retribuir esse favor. Biologicamente falando, a gente continua amarrando isso aqui a essa questão de reprodução, que a gente contabiliza isso na biologia em termos de reprodução. Esse conceito, como eu falei para vocês, ele foi muito trabalhado na área da biologia pelo Robert Trivers, tem aqui onde vocês poderiam dar uma olhada. Esse cara é muito, muito polêmico, muito louco e interessantemente louco. Ele publicou alguns dos papers com o maior número de citações que nós temos dentro da ecologia comportamental, e ele produz poucos papers, né? Mas quando ele produz são papers... no resto do tempo eu não sei, ele é muito louco, cara. Eu não sei o que ele cheira, consome, fuma, o que ele faz, mas eu me lembro que eu vi uma palestra desse cara muitos anos atrás no Congresso de Comportamento Animal. Primeiro que ele estava vestido, como é que foi a história? Foi que ele foi no Congresso, ele ia fazer a apresentação e o pessoal do próprio Congresso achou que a roupa que ele tinha para ele fazer a apresentação não estava adequada ao Congresso, e levaram ele para fazer compras de roupa para ele. Aí ele comprou tudo dourado, era a gravata de cetim dourada, a camisa dourada, tudo dourado, ele refletia assim no palco. E para piorar o negócio, ele é tão empolgado dando lá a palestra dele todo, tinha um vão no final assim, do palco que ele se mexia muito, ele caiu no vão, ele desapareceu e apareceu de novo, mas enfim, é um cara assim, outro mundo, tá? Vocês deem uma olhada, e esse trabalho dele é um dos trabalhos mais citados então na biologia, The Evolution of Reciprocal Altruism. Isso aí está ligado, então, essa questão da reciprocidade, eu vou amarrar isso daqui a pouco para vocês com relação à teoria dos jogos. Eu queria apresentar para vocês, antes de eu falar da teoria dos jogos, essa questão de quem foi que
trabalhou esses conceitos. Eu acho importante vocês incorporarem também alguns nomes aqui. Esse cara aqui, o John von Neumann, ele foi o que primeiro propôs uma teoria de jogos, né? Primeiro falou sobre isso e ele tinha a área de especialidade dele fora da biologia, nada tinha a ver, era um gênio matemático e físico, e após ele, esses conceitos foram então incorporados por uma série de trabalhos do próprio Trivers aqui, e ele publicou uma teoria sobre esse altruísmo recíproco, usando essa questão que os animais que interagem com uma certa frequência, eles poderiam ambos, digamos que, ganhar caso essa cooperação ocorresse a longo prazo, tivesse múltiplas ocasiões de interações. Então ele não estava falando inicialmente de seres humanos. E depois o Maynard Smith, que era engenheiro e geneticista, em 73, aplicou essa teoria dos jogos ainda mais, né, com uma profundidade maior, a questão do altruísmo recíproco. Bom, nesse caso aqui, a gente, na biologia, tem uma certa precaução, digamos, com relação a essa teoria do altruísmo recíproco aqui. Eu tinha dado esse exemplo das baleias, né? Às vezes um altruísmo que ocorre entre espécies diferentes, como é que a gente pode explicar isso daí? Tem a primeira vertente, que seria a questão do vínculo parental. Se não tem nenhum vínculo parental e nem da espécie em si, a gente vai buscar outras explicações. E uma delas seria essa questão do altruísmo recíproco, onde dois indivíduos ou dois agrupamentos interagem com uma frequência tal que poderia se ter uma expectativa de que no futuro o outro indivíduo ou outro grupo iria devolver, digamos que, esse favor. Tá? Por que a gente tem uma certa cautela com relação a isso? Porque, biologicamente falando, é um sistema que está sujeito a trapaças. Né? O indivíduo faz um benefício, faz um investimento agora, nesse momento, ele tem aquela expectativa no futuro de uma reciprocidade, mas talvez ele não tenha como controlar essa troca de favores. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão. Fale. Professor, então esses casos de golfinhos que ajudam pessoas, pode ser porque nas populações ribeirinhas tem essa troca entre golfinhos e pescadores? Não sei se vocês ouviram a pergunta dele, se esses casos que tem relatos, às vezes, na literatura, não talvez tão científica, mas tem relatos de golfinhos que ajudam pessoas ribeirinhas. Isso é uma hipótese que você está falando, né? Eles ajudam essas pessoas porque eles poderiam ter uma expectativa de receberem algo em troca. É um tipo de mutualismo, isso, e eu vou mencionar um mutualismo daqui a pouco, mas sim, onde você tem trocas entre espécies, inclusive, você sabe que tem, às vezes, um benefício que uma outra espécie presta com a expectativa de receber algo depois. Então, nós temos casos, por exemplo, daqueles peixes que limpam outros peixes, limpam os dentes de certos indivíduos que poderiam, inclusive, comê-los naquele momento, mas não fazem isso. Tá? Então, é um tipo, sim, de reciprocidade, mas tem condições para que ocorra, né, e que evolua. Não pode ser simplesmente uma comunidade, onde eles identificam que onde tem pessoas, tem redes, é mais fácil de pescar? Pode ser uma coisa de um benefício imediato também, não com uma expectativa futura. E a reciprocidade exige uma coisa complementar no futuro. Uma cognição e salva a pessoa, porque as pessoas ajudam ele a pescar. Mas assim, para evoluir socialmente, porque você está falando de duas espécies diferentes, você não está falando da evolução da socialidade para uma espécie em particular. Você está falando de um mutualismo entre duas espécies, que é um pouquinho diferente de você falar, evoluiu a cooperação e eventualmente evoluiu a socialidade dentro de uma espécie qualquer. Então você está falando de dois agrupamentos, são taxonomicamente remotos, mas que tem uma troca de serviços, né? Mas, enfim. Então, o que o Trivers sugere quando ele fala dessa questão da evolução da cooperação por essa via de reciprocidade? Ele fala que é preciso que os membros do grupo tenham memória. Então, aqui nós estamos falando capacidade cerebral, cognição, etc., né? E capacidade para reconhecer os altruístas e os egoístas. E que eles, então, adotem estratégias para punir os egoístas. Tá? Então, vejam só, quando ele faz essa definição com base nisso aqui, ele já restringe os tipos de espécies que poderiam evoluir socialmente, né, chegar ao ponto de ter sociedades
por essa via, porque nem todas as espécies, você não pode falar, um agrupamento, por exemplo, insetos eusociais. Será que eles têm, hoje em dia a gente sabe que tem, para dizer a verdade, é capacidade de reconhecimento individual? Eles têm. A gente sabe hoje em dia que abelhas, inclusive, têm referenciais individuais sobre outras abelhas. Mas tem a capacidade de lembrar de atos no passado que aquele indivíduo fez para poder punir ou não. Tá? Então, é uma restrição aqui. Então, o uso dessa teoria de jogos, e hoje em dia muitos experimentos, vocês entrarem na internet, colocarem teoria de jogos, etc., vocês vão ver que tem muitos experimentos que eles fazem, particularmente com seres humanos, mas hoje em dia também com muitos outros animais, outros primatas, né? Até às vezes com rato, com baleia, com outros elefantes, que têm uma memória maravilhosa. Então, e eles mostram que existe essa possibilidade de evoluir o altruísmo recíproco, né, com essa expectativa, e, portanto, a cooperação. Aí a gente se pergunta, o que é raro na natureza? Né? O que é que faz com que isso seja raro? Então, digamos o seguinte, você está passando aí, sei lá, andando daqui para o Minhocão, tem uma pessoa, um mendigo, obviamente necessitado, sentado na rua, pede R$1. Quantas pessoas aqui dariam R$1 para ele? Considerando que todos aqui têm esse dinheiro, quem não vai dar R$1 para ele? 1, 2, não vão dar R$1, tá? E aí? E se ele te pedisse R$5? Quantas pessoas dariam R$5 para essa pessoa, obviamente, necessitar? 10? Nem pensar? Aí, R$10. Mas então ela vai encontrar 100? Vai, gente. Deixa as opções de 20, 50. Tem alguns mendigos que são também criativos, né? Preciso de dinheiro para cerveja, drogas, prostituta. Ei, eu estou bullshitting, né? Pelo menos isso, tá? Por que é que ele coloca um aviso como esse? Ele está se precavendo do que os outros podem achar do que ele está pedindo. Quando você vê alguém que te pede algum dinheiro, você tem a dúvida sobre uma série de coisas, para que vai servir o dinheiro, porque ele está pedindo dinheiro, etc e tal. Mas, se eu falasse para você, e se um amigo te pedisse R$100? Um amigo, uma pessoa que você convive no dia a dia, você vê várias vezes. Que tipo de amigo? E eu digo para vocês o seguinte, que a resposta de vocês aqui vai depender em grande parte de uma série de considerações. Assim como aquela imagem que eu mostrei para vocês do menino e da menina, um com sorvete, outro... Claro, tem vários elementos aí que vocês não sabem. Que tipo de amigo, qual é a frequência com que você vê esse amigo, quantas interações no passado você já teve com esse amigo, qual foi o resultado dessas interações, tá? Então, tudo isso vai modificar ou não a resposta. Mas, basicamente, o problema dessa questão do altruísmo recíproco é que você precisa que realmente haja uma coerência nessa reciprocidade. Então, se você tem uma população inteira de altruístas, né, que são altruístas recíprocos, eles podem ficar vulneráveis a longo prazo, se isso aí tiver qualquer tipo de base genética, aqueles indivíduos que entrariam na população, fosse uma mutação, fosse uma dispersão de indivíduos de uma outra população, que não fossem altruístas e que então receberiam esses benefícios, mas não retribuiriam, não pagariam a taxa biológica, digamos. E se isso tiver qualquer base genética para esse tipo de altruísmo, você imagina que a longo prazo você então vai ter uma seleção em cima desse atributo também, uma diminuição dos indivíduos que têm a capacidade para esse tipo de altruísmo
se tiver uma base genética para isso. Aqui eu não estou falando que existe, mas, enfim. Ou seja, basicamente, para ser uma coisa sustentável, esse tipo de cooperação, é uma população, uma espécie que precisa ter memória, ou seja, a capacidade cognitiva para isso, mas além disso, que tenha condições de efetuar cobranças com relação a investimentos e atos altruístas no passado e que possa punir os não altruístas, né? Nesse caso aqui, a gente pensa assim, bom, e a nossa sociedade? Nós temos alta capacidade cognitiva, uma memória invejável, né? E, no entanto, apesar disso, nós, como uma espécie que somos, eu não detesto usar a palavra evoluída, né? É uma espécie que tem capacidade de tal. A gente faz coisas desse tipo, tá? Estamos aí. Aparentemente, a memória social é mais complicada. Enfim, a gente trata desses problemas, a gente pode ilustrar como que essas condições se configuram com essa questão do modelo teórico, usando o dilema do prisioneiro, que é um tipo de joguinho que se efetua para a gente ver como que indivíduos tomam decisões sociais nesse sentido. Então, por exemplo, vou fazer só um exemplo desse joguinho, porque a gente pode mudar as variáveis e ter outra finalização. Imagina um crime cometido por duas pessoas, e essas duas pessoas combinaram que elas vão colaborar uma com a outra, no caso, delas serem capturadas, e que elas não vão dedurar uma a outra, não vão, né, tá mais na moda a história da delação, né, não vão fazer a delação premiada, vão ficar quietas, né, não vão colaborar uma com a outra. Bom, a polícia então realizou uma ação dessas que a gente está agora vendo todo dia, uma condução coercitiva de ambas as pessoas e colocou elas em celas separadas para uma interrogação então separada. A polícia, no caso aqui, claro que esses dois não sabem disso, mas a polícia não tem evidências para punir os dois pelo crime maior, tá? Mas pegaram os dois com um crime menor. E aí, esses interrogadores oferecem para cada um deles uma proposta para que eles dedurem o companheiro, simultaneamente. Então, a proposta é a seguinte, tá? O indivíduo trair o outro pelo crime, ou ela pode permanecer calada. São as duas alternativas que cada prisioneiro tem nessas condições. Mas para cada uma dessas combinações, a gente tem nesse dilema do prisioneiro, nós temos um resultado diferente. Então, se você é um desses indivíduos e você abre o bico e trai o seu companheiro, mas ele não te traiu, você vai ter um tipo de consequência, tá? E assim por diante. Então, você está numa situação aqui, suspeito 1, suspeito 2, esse indivíduo aqui, devo confessar? Será que eu confesso? Ou será que ele confessou? Né? Porque são condições que vão levar a resultados e consequências diferentes. Então, cada um desses indivíduos vai receber essa proposta aqui. A polícia tem o mesmo textozinho. Testemunhe contra seu companheiro, ou seja, traia ele. E se você fizer isso, eu vou reduzir sua pena para 6 meses, por exemplo, e eu vou condenar ele a 4 anos, né? Mas se ele também trair você, os dois delatarem, vocês dois vão levar 2 anos. Isso aqui eu chutei esses números, tá? Então, que tipo de situação que fica delineada aqui? O que acontece na cabeça de um indivíduo que recebe essa proposta? Trair, com certeza. Ele falou ali baixinho. Não, com essa opção aqui. Chama o advogado, né? Pois é, mas o advogado vai estar lá junto com ele ouvindo essa proposta. O que o advogado vai falar para ele? Não sei. Pois é. Você tem que ser o mesmo advogado para os dois. Esse é o dilema do prisioneiro, tá? Então, se você considerar aqui, vamos considerar o jogador A contra o jogador B, os dois indivíduos, cada um na sua cela. Então, o jogador A, ele tem 2 opções aqui. Ele pode colaborar com o companheiro dele, aqui no caso. Aqui colaborar é uma palavra difícil para colocar aqui, porque ele não está colaborando, quando eu boto isso, não é com a polícia, é com o companheiro dele.
Então, ele pode ficar quieto, e seja, colaborar com o companheiro dele lá na outra cela, ou ele pode confessar, ou seja, trair, né? E aí, o que acontece? Que são as recompensas que a polícia está propondo. Se ele colaborar e o parceiro dele ficar em silêncio, no caso aqui, ele recebe uma recompensa. Eu botei isso errado. Está errado. Está errado aqui. A recompensa máxima é aqui, quando ele trai e o outro fica em silêncio. Aqui está errado. Tá? Mas tem uma recompensa, eu vou depois botar isso certo. Então não há recompensa por colaboração mútua? A punição máxima é quando. Não, os dois colaboram, os dois falam e os dois têm redução de pena. Eu aqui estou começando errado. Os dois ficam em silêncio, tem uma recompensa X qualquer, o fato deles dois terem ficado. É porque essa palavra recompensa não é boa aqui. Eu acho que eu traduzi direto do inglês isso aqui. Eles têm um resultado, digamos, né, pela colaboração mútua. Se ele fica em silêncio e o outro trai, eles vão ter uma punição, ambos vão ter uma punição que é a punição máxima. Se ele confessa, ou seja, ele trai o companheiro dele, mas o companheiro dele fica silencioso, aqui é que está a atratividade maior dessa proposta, como você falou. Então, ele é que vai receber uma recompensa máxima. Tá? E no último, se todos os dois traem, os dois vão receber uma punição pela delação mútua. Então, dependendo dos valores que você colocar em cada célula aqui, você vai alterar a configuração e a probabilidade de cada indivíduo fazer uma coisa ou outra. Então, digamos o seguinte, se você botar aqui uma pena que vai ser mais leve, né, pelo crime menor, ambos cumprem um acordo aqui, não delatam ao outro. Então, a polícia aqui, no caso, só consegue atribuir a eles uma pena que não é uma pena muito grande. Todos os dois ficaram quietos, a polícia meio que se dá mal aqui. No entanto, se ambos traírem e realmente contarem qual foi o crime maior, etc. e tal, a polícia pode não cumprir o acordo, né? Não vai soltar os dois. E agora vai usar essa evidência para punir os dois de uma forma muito severa. Então, quando você tem uma configuração tal como essa, o que acontece? Mantendo essa configuração, né? Enquanto você tiver uma situação onde trair, o indivíduo vai trair enquanto o outro colabora, e a recompensa para isso for maior do que quando ambos colaboram, e essa aqui for maior do que quando ambos traem, e essa aqui maior do que colaborar enquanto o outro trair, ou seja, o indivíduo vai ficar quieto e o outro vai te trair. Essa é a pior de todas as situações para o indivíduo aqui. Enquanto você tiver uma situação assim, a melhor estratégia para o indivíduo A, que é aquele lá, vai ser sempre de trair e nunca de colaborar. Tá? Então, vocês imaginem situações, digamos que uma espécie como a nossa, que tem essa capacidade toda, você imaginaria, bom, então nós não temos uma situação em que todos os indivíduos poderiam colaborar, porque isso foi muito mencionado na primeira parte da aula. Não, mas o que é colaboração? Como é que você pode evoluir uma socialidade maior? Todo mundo contribui, todo mundo paga um certo custo, mas todo mundo se beneficia. Mas se isso não acontecer, e você tiver condições como essas, você está minando a possibilidade da evolução da cooperação. Então, esse modelo, se mantido desse jeito, vai prever o quê? Que esse tipo de cooperação recíproca nunca deveria evoluir, correto? Mas a gente sabe que ela existe na natureza. Então, vocês mesmo deram alguns exemplos aqui, né? Então, nesses contextos onde indivíduos podem ter muitas interações, a gente sabe que isso acontece. Então, onde é que eles fizeram uma modelagem desse tipo de coisa e viram que é possível que isso aconteça? Então, tem um outro paper muito interessante, que é do Axelrod e Hamilton. Olha aqui, o mesmo cara, tá? O Bill Hamilton, de 81, que é um modelo que foi chamado de tit for tat. Tit for tat em inglês quer dizer, basicamente, toma lá da cá, olho por olho, tá? Eles lançaram um concurso no meio científico,
onde cada pessoa tinha que sugerir um modelo de interação que pudesse resultar na cooperação. Então, eles sugeriram lá as regras, cada um mandou suas regras, seu modelinho, e o Axelrod e o Hamilton rodaram esse negócio ao longo de múltiplas gerações do computador para ver se você teria evolução de uma cooperação. E eles viram que o melhor modelo, onde evoluiu realmente uma cooperação a longo prazo, nessa sociedade fictícia, digamos, foi uma que eles chamaram de tit for tat, que é isso que você falou, toma lá da cá, olho por olho, basicamente. E as regrinhas dessa estratégia que foi sugerida, basicamente é o seguinte: numa interação, esse é o modelo teórico, né, que foi proposto, numa interação entre dois indivíduos, o indivíduo sempre deve começar a interação com uma ação altruísta. Né? Essa é a primeira regra. A segunda regra era: repita a ação que seu parceiro executou na última interação. Então, se você inicia essa interação, eu sou altruísta. O outro indivíduo que eu estou interagindo, sei lá, minha colega aqui, pode falar, não gostei dela não. E não fazer uma coisa altruísta. Na próxima rodada, o que é que eu faço? Não faço nada. Eu repito o que você fez. Entendeu? Então, essa é a segunda regra do jogo. E, por fim, a última regrinha do jogo é a seguinte: perdoe o que ocorreu antes da última interação. Se o outro indivíduo mudar o comportamento dele e, de repente, se tornar altruísta, você vai esquecer todo o passado e repetir a ação que ele, então, fez de altruísmo. Tá? Eu testei isso aqui com a minha sogra. Interações repetidas, ela tem uma capacidade cognitiva, tudo isso eu considerei. Fiz o... E eu posso contar pra vocês. Meu marido não está aqui para fazer, mas assim, deu certo. Então, assim, o teste é empírico, ele vai ver isso. Ele não vê tudinho, não. Ele só vê um dia. Tá por aqui. Eu esqueci dessa parte que ele tá editando, né? A professora, derruba sem querer. Oi? Derruba sem querer. Pois é. Enfim. Mas ele sabe também. Ele sabe como é que são as coisas. Mas enfim. Isso aqui não é só na nossa espécie, né? Que a gente poderia dizer, foi testado ou não foi testado. Existem evidências, eu diria parcas, né, em outras espécies, até com muito menos capacidade cognitiva, que mostram que isso aqui pode ser uma possibilidade. E uma dessas, um estudo mais ou menos recente, no vampirinho, né, o Desmodos Rotundos, que mostra o seguinte: esse morceguinho, se ele passar 3 noites sem se alimentar, o indivíduo morre. Então ele precisa achar o hospedeiro dele, pegar um pouco lá do alimento, do sangue dele, para ele sobreviver. Vivem em grupos. E a coisa interessante, porque aqui o que permitiu que se testasse esse altruísmo recíproco nessa espécie é o fato de que as fêmeas que tem no grupo, que são mais fêmeas do que machos de espécie, elas geralmente não são parentes. Então aquele R, o coeficiente parentesco, vai só de 0,02 até 0,11. Então baixíssimo parentesco. E esses estudos mostraram que as fêmeas compartilham o alimento entre si. Então, elas compartilham o sangue que elas trazem dos seus respectivos hospedeiros. Então, eles compararam o que acontecia numa colônia versus outra, uma que tinha compartilhamento com outra que tinha menos compartilhamento, etc. E puderam comparar esses números e mostrar que a taxa de mortalidade, como que ela seria, primeiro, com o compartilhamento, que é o mais típico que acontece nesses agrupamentos, a taxa de mortalidade anual seria só de 24%. Já numa colônia que não tivesse compartilhamento, a colônia inteira praticamente entrariam pelo cano ao longo do ano. Então teria uma taxa de mortalidade de 82%. Então, nesse caso aqui, para essa espécie, esse altruísmo, aqui eles mostraram, deixa eu mostrar o resto para vocês. Esse trabalho aqui foi feito pelo Jerry Robinson, que trabalha com morcegos de modo geral, mas com essa espécie em particular. Mas ele foi capaz de mostrar nesse trabalho aqui, que ele publicou não faz muito tempo,
que essa probabilidade de uma fêmea compartilhar, doar esse sangue para outra fêmea, está associada ao número de interações pareadas que existem entre os indivíduos. Então, eles computaram o número de interações de indivíduos onde tinha regurgito de sangue. Eles determinaram que o benefício que o indivíduo estava recebendo aquele alimento era maior do que o custo da doação. Ou seja, quem estava doando esse alimento não estava tendo uma probabilidade menor de sobreviver. Ou seja, era um indivíduo que tinha conseguido obter o sangue naquela noite, naquele dia, então tinha um pouco de sobra e poderia compartilhar isso. Então, o custo não era muito alto. E por último, doadores, que é a terceira, né, a perninha desse negócio, eles precisam reconhecer e não alimentar os indivíduos que não retribuíram. Então, nesse caso aqui, eles mostraram, tinham evidência de que fêmeas que interagiam com outras fêmeas e aquelas que não compartilhavam alimento tinham menos probabilidade de receber quando elas precisavam. Então, tinha memória suficiente para discriminar indivíduos que não eram altruístas nesse sentido. Tá? Então, assim, é evidência, digamos que esse tipo de evidência para altruísmo recíproco em populações de outros animais, que não sejam primatas, é muito parca, mas vale a pena explorar essas possibilidades. Tem passarinho também. Tem. Passarinho. Não, mas eu não posso botar tudo aqui, né? Tem que cobrir outras coisas também. Outra maneira de se chegar a essa cooperação, que eu falei para vocês que é possível, e novamente, todas essas áreas aqui, elas têm muito menos evidências do que evolução via parental. Segunda categoria seria o mutualismo colateral, que aqui cairia aquele exemplo que vocês deram aqui, alguns exemplos. Ah, não, mas eu vi um relato, um texto que fala de golfinhos que ajudaram pessoas ou baleias que ajudaram outro animal qualquer. Né? É um tipo de mutualismo, na verdade, isso, entre espécies diferentes, que tem um efeito colateral, né, que o egoísmo, de uma certa forma. Ou seja, o indivíduo, no momento ali, ele recebe uma punição ou não pelo fato de ser altruísta. Então, não tem uma expectativa futura, digamos, de uma retribuição. Não é baseado no indivíduo cumprir aquela promessa, entre aspas, né? Então, se o indivíduo não cooperar de imediato, ele tem uma penalidade imediata. Ou seja, se ele cooperar, ele vai ter um benefício imediato, mas se ele não cooperar, ele vai levar pior imediatamente. Como é que isso difere, né, da reciprocidade? Basicamente por não existir uma tentação. Então, o que acontece? Se o indivíduo está numa interação de reciprocidade ali, onde ele recebe um benefício e ele tem aquela chance de só retribuir dali a algum tempo, existe sempre a possibilidade desse indivíduo falar, não, quer saber, deixa eu cair fora, ele não vai mais lembrar, eu vou me distanciar dele, alguma coisa assim. Então tem a chance de uma trapaça ocorrer. No mutualismo não tem essa tentação, né? Ou todos cooperam ali na hora, ou então ninguém vai cooperar. Ou seja, o indivíduo aqui não necessariamente o agrupamento, a espécie, a população precisaria de ter uma memória a longo prazo para rastrear como é que é o cômputo dessas ações. Eu não sei, aqui se vocês acham, por exemplo, eu não sei, falando da nossa espécie em particular, porque essa parte da aula é tão mais ligada à nossa espécie que é um pouquinho difícil de puxar exemplos de outras espécies, mas vocês acham, por exemplo, que um indivíduo que você sai em grupo, vai para uma balada, vai para um restaurante, vai não sei o quê, vocês vão sempre em grupo, aquele grupinho, e aí o grupo começa a ter uma noção de que tem um indivíduo que está sempre meio assim, esqueci a carteira, hoje não deu, não sei o quê. Tem ou não tem esse conceito geral? Sim, se isso se forma, né, uma noção geral disso daí. E esse é justamente a brechazinha que pode ser o fim de uma cooperação
baseada na reciprocidade. Então, aqui não teria esse problema. O problema de a gente achar que isso aqui existe e propor isso conceitualmente é justamente esse o problema. Quais são os exemplos que nós temos disso daí biologicamente falando? Mesmo quando eles ocorrem, alguém fala, passarinho, não sei o quê, é isso mesmo que está acontecendo, entendeu? É uma troca imediata ali com uma capacidade de punição de uma espécie versus a outra. Então é difícil de estudar isso aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês, que foi mais ou menos caiu nessa categoria, que eu achei interessante, porque são espécies, obviamente, tão diferentes, e uma delas, que é o figo, né, a árvore do figo, que não tem capacidade cognitiva nenhuma, zero. Então é uma coisa totalmente evolutiva aqui no caso. Então eu não sei se vocês conhecem o ciclo, como é que funciona da vespa, do figo. Então, a fêmea, quando ela tá com pólen, eu vou começar por ela aqui. Ela tá com pólen, então ela vai encontrar um figo para ela depositar os ovos dela. Ela entra num buraquinho que tem no figo. Dentro do figo, ela encontra um local onde tem flores, né, esse cônio aqui que chama, e ela coloca os ovos dela dentro de umas flores que tem dentro do figo fechado. E aqui tem flores, que são tanto flores fêmea quanto flores macho, tá? Nesse meio tempo, quando ela está aqui procurando uma flor para colocar o ovo dela, ela acaba polinizando as flores fêmea aqui com o pólen que ela está trazendo do figo de onde ela veio, ok? Que ela está andando aqui no meio, até tem umas flores macho, então ela está deixando aquele pólen nessas flores macho, então está polinizando esses figos. Bom, uma vez tem os ovinhos aqui dentro, os ovos começam a se desenvolver, os ovos da vespa começam a se desenvolver como se fossem umas pequenas galhas dentro do figo, tá? O figo vai amadurecendo e as galhas que contêm os filhotes machos dessa vespa, os machos emergem primeiro, eles saem procurando as galhas que têm fêmeas, elas fecundam essas fêmeas, que são irmãs basicamente dele, fecunda aqui, aí ele perfura, esses machos perfuram o figo para deixar as fêmeas que eles fecundaram escaparem do figo. As fêmeas eclodem aqui dentro, tá? Elas passeiam aqui dentro e se sujam de pólen dessas flores machos que tem aqui. Aí elas saem do figo, tá? Essa outra fêmea que é a inicial morre aqui dentro e os machos também. Os machos, depois que eles fazem essa perfuração, eles morrem dentro do figo. Mas as fêmeas que foram fecundadas aqui, elas saem carregando então o pólen desse figo, tá? Aí elas começam o ciclo de novo, elas vão procurar uma outra figueira para elas começarem o ciclo. Isso aqui não é um exemplo ainda do mutualismo, tá? Só estou explicando isso porque precisa de entender um pouquinho disso para entender um exemplo do mutualismo. Na verdade, o mutualismo realmente ocorre aqui de uma forma bem generalizada, que é a figueira e as vespas, tá? Fale, pergunta ali. Professora, eu não sabia que era muito polinizador do figo. Eu acho que dessas espécies que são dependentes da vespa, sim. Então tem uma relação aqui, não são todas as espécies, tá? Tem uma relação quase de 1 para 1 aqui nesse sentido. Mas então só vai ter, assim, cruzamento com indivíduos não aparentados quando duas fêmeas entrarem no mesmo figo. E tem isso também, tá? Então tem, mas elas não, aqui o macho, ele fecunda as próprias irmãs, se for o caso. Inclusive eles saem antes, eles eclodem antes, até para que isso aconteça, tá? Não tem problema de endogamia? Não, aparentemente não. Mas espera aí que eu vou explicar para vocês. Se isso aqui parece para vocês peculiar e fantástico, então deixa eu mostrar para vocês o que é. Algumas coisas particulares de que foi explorado aqui, como esse caso de mutualismo, que não é nem só essa dependência da figueira da vespa, tá? As vespas que colocam esses ovos dentro dos figos, tem umas que são polinizadoras e outras não polinizadoras. Pensa só, a fêmea, quando ela eclode ali dentro do figo, ela pode falar, quer saber, eu vou me mandar, tô correndo fora para cá, vou embora, e sai pelo aquele buraquinho que foi perfurado pelo macho e vai embora.
sem carregar pólen nenhum. Aí ela vai entrar dentro de um outro figo, né? Ela foi fecundada lá no figo que ela tá, mas ela não está trazendo pólen. Então ela não vai fazer nenhum favor para a próxima figueira, né? Então, nesse caso aqui você vai ter polinizadoras ou não polinizadoras. As polinizadoras, elas vão trazer o pólen daquelas flores, né? Lá de dentro do figo onde ela nasceu. E nós vamos ter as egoístas, entre aspas, aqui, são as não polinizadoras. Elas não vão trazer pólen para a próxima, para a árvore onde elas vão. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem das polinizadoras é um mutualismo obrigatório com a figueira. Na verdade, esse foi o que alguém perguntou, né? Uma depende da outra. Essas espécies que têm esse mutualismo com essas figueiras, se você acabar com todas essas figueiras, você vai acabar com as vespas também. E se você acabar com as vespas, você vai acabar com as figueiras. Então aqui é um mutualismo que se desenvolveu entre duas espécies, que é obrigatório. Não tem sobrevivência sem a outra. Só que nós temos, nesse caso, vespas que são, na verdade, parasitárias, porque elas não estão beneficiando a figueira. Elas vão para lá para usar os figos da figueira, colocar os seus ovos, mas não estão polinizando a figueira. Então, o que isso quer dizer, né? Teve uma publicação recente que é, assim, uns poucos casos que eu encontrei para mostrar essa questão desse mutualismo que pode ocorrer, não esse mutualismo só da vespa com a figueira, mas como que isso é efetuado biologicamente. Então, esse trabalho aqui em 2016, que fala como que a figueira pune essas vespas, tá? Então, eles fizeram um estudo experimental e eles manipularam as vespas que entravam dentro desses figos. Eles conseguiram fazer essa bem complicado, né? A manipulação, introduzindo essas vespas dentro dos figos. Eles introduziram vespas que tinham pólen e vespas que não tinham pólen dentro dos figos. Depois, eles mediram a alocação de recursos que a figueira fazia individualmente nos figos, né? E aí, eles mostraram uma coisa que eu achei muito, muito fantástica. Então, aqui a gente tem os figos, aqui essas verdinhas representam os diferentes tipos de figos, tá? Então, tem 4 figos representados aqui. E essas amarelinhas são as sementes e aqui as vespas. E eles mostraram o seguinte, nesse figo aqui, nesse caminhozinho A, são figos polinizados que tinham mais sementes e que eles verificaram que a figueira investiu mais recurso nesses figos. Então, eram figos maiores, mais pesados, etc. Aí eles mediram os tamanhos das vespas que iam emergindo desses figos. E eles verificaram que essas vespas também eram maiores do que figos onde a figueira não tinha investido tanto recurso. Eram figos que não tinham, inclusive, sementes e tinham menos vespas polinizadoras dentro desses figos. Mas o mais curioso que eu achei é que alguns figos que não foram polinizados simplesmente não receberam recurso nenhum da figueira e foram abortados. Abortados assim, a própria figueira dispensa aqueles figos, os figos morrem, esses indivíduos figozinhos são abortados mesmo, morrem. E as vespas que estavam lá dentro, as larvas também morrem. Então, é um caso assim de vingança imediata. Vocês já viram, não sei quantos de vocês tem piquezeiro no quintal em casa? Tem alguém aqui que conhece piquezeiro? Se vocês perceberem, um dia tá lá seu pé de piqui maravilhoso, cheio de flor. No dia seguinte você acorda, você olha pro chão e parece assim um monte de estrela cadente que caiu no chão, cheio de flor. O que aconteceu? Bateu alguma ventania? Não. A árvore decidiu ali quais as flores que ela queria manter, quais que ela queria abortar, tá? É assim que planta se comporta. Ok? Então, a figueira fez isso, ela puniu aquelas indivíduas que não eram polinizadores, eram parasitários. Eu achei esse trabalho, assim, absolutamente fantástico, maravilhoso. Bom, então, esse é o exemplo que eu achei para essa questão do mutualismo, como poderia ser o caso, e aqui fica um critério um pouco aberto do que se enquadraria aqui, o que não se enquadraria nesse tipo de mutualismo, tá? Se não tem uma expectativa lá no final de um indivíduo retribuir. Porque aqui você vê,
As vespas, uma vez saindo daqui, como é que elas vão retribuir o investimento que a figueira fez nelas? Né? Não tem muito como. E eu vou falar agora da última categoria, a última possibilidade aqui, que seria a seleção de grupo. Que essa seleção de grupo já tem um pouco mais de substanciamento em alguns casos, tá? E é uma favorita de muitos pesquisadores por aí. Essa teoria ela foi popularizada, então, como eu falei, pelo Vero Wynne Edwards, em 1962, com esse livro aqui em particular, Animal Dispersion in Relation to Social Behavior. Vocês lembram quando eu falei disso aqui há um tempo atrás, do Wynne Edwards? E o que é que eu falei sobre esse conceito da seleção de grupo? Hã? Que não seria evolutivamente estável, né? Uma certa razão. E vocês lembram qual foi o exemplo que ele deu, no caso aqui, para os lemmings, lembram? Que eram os lemmings que mergulhavam na água, etc. Bom, esse livro dele, vocês podem ver que o nome aqui é Animal Dispersion in Relation to Social Behavior, é exatamente isso. Como que a dispersão ocorreria com base num contexto social. Os indivíduos se sacrificariam, sairiam daquele contexto para que o resto sobrevivesse, para que a estabilidade social continuasse funcionando. Ele se baseou numa ideia de que esses grupos ou espécies, né, que tivessem mais indivíduos altruístas seriam aqueles grupos ou aquelas espécies que iriam para frente. Ou seja, se você tem um agrupamento aqui, onde tem um número maior de indivíduos altruístas que estão se beneficiando uns aos outros, etc., e você comparar o sucesso do grupo como um todo com o sucesso de um outro grupo, esse primeiro grupo deveria persistir ao longo do tempo. Tá? Então seria uma seleção não individual, darwiniana, mas uma seleção do grupo. Bom, isso aqui é uma definição, digamos, um pouco mais formal do que seria seleção de grupo, né? Seria um processo no qual grupos diferem de seus atributos coletivos e tais diferenças afetam a chance de sobrevivência dos grupos. Ou seja, você compara a persistência de um grupo com o outro ao longo do tempo. Isso aqui não foi bem recebido pela comunidade científica. Muito mal recebido. O primeiro livro que saiu, que eu recomendo... Bom, por favor. Ok. Tá. Vocês sabem, depois isso aqui vai estar, né? Eu vou colocar lá no YouTube, eu juro para vocês que vai estar lá. Tá? Aproveitar para tomar água, né? Que o médico mandou. Vocês avisem. Pode? Não. Gente. Mas para você, parece uma ideia boa isso aqui? Você já tem alguma base aí para poder dizer se isso parece... Parece assim, parece uma ideia boa, não parece? Deveria acontecer, não acha? Podemos? Ok, então. Mas como eu falei para vocês, a resposta científica veio muito de imediato, então uma recomendação que eu tenho aqui também com relação a uma leitura muito boa, uma leitura até leve, né, do George Williams, de 66, esse livrinho aqui, que ele fala sobre a questão da seleção natural, assim, como é que a seleção natural pode responder essas questões sobre a evolução da cooperação, que não precisaria de uma explicação um pouco absurda, que ele achava absurda, né? Ele e outros, o Hamilton também. Mas que foi capturado isso aqui, a essência disso foi capturado, na verdade, num cartoonzinho, num desenho do Gary Larson, que eu acho sempre o máximo, e que ele encapsulou o problema sobre seleção de grupo. Qual é o problema dessa proposta? Né? O problema é que se você tem todos os indivíduos aqui estão se suicidando para o bem do grupo que vai ficar, mas aqui no meio nós vamos ter um único indivíduo mais esperto que está indo com uma boia. E se você considera que esse tipo de comportamento altruísta de se sacrificar para o bem do grupo, para o bem da sua espécie, tem qualquer embasamento genético, não tem como sobreviver a longo prazo. Tá? Por quê? Porque você vai ter indivíduos que não têm um embasamento genético para isso e que são os genes dele
que vão permanecer nas próximas gerações. Então ele foi, a questão da seleção de grupo foi muito criticada, mas existe polêmica, até hoje, continua existindo polêmica, na verdade. Então não é um debate encerrado. Eu tenho uma certa simpatia, sempre falo que no meu laboratório seleção de grupo funciona. Não sei, Cássio, funciona? Mais ou menos, né? Pelo menos enquanto está no laboratório, né? Mas essa polêmica chega a ser um pouco violenta às vezes, e eu diria que o grande proponente dessa área de seleção de grupos, se vocês se interessarem por isso em particular, quiserem ler mais a respeito, que é um cara que batalha muito essa questão, é o David Sloan Wilson. Ele é um grande proponente disso aqui, isso é um dos livros que ele publicou, e ele abrange uma área também da psicologia, né? Da psicologia do comportamento altruísta. Eu tenho que dizer, as únicas 2 vezes que eu vi ele se comportando, eu não achei que ele fosse altruísta. Sim, já, até para mim, foi um negócio meio assim. Eu vi ele dando um verdadeiro piti num congresso, criticando um palestrante que não tinha citado o trabalho dele. Sim, um piti público, daqueles que eu tive vontade de entrar debaixo da cadeira de tanta vergonha alheia. Chilique mesmo, chilique científico, acadêmico, muito feio, comportamento de não é nem acadêmico nem científico, né? Bom, crítica é uma coisa, uma crítica construtiva é uma coisa, né? Mas o que foi ali foi bem congresso na Austrália, eu fiquei assim, horrorizada, não sabia que era possível fazer tal coisa. Aprendi. Hoje em dia, até eles fizeram uma reformatação dessa ideia, né? E estão chamando, em vez de usarem group selection, que foi um termo tão criticado e tudo, eles estão usando multi-level selection, que eu acho que é uma coisa, eles estão querendo meio que camuflar a ideia com outro nome, e quando eles chamam de multi-level selection, eles estão dizendo, não, tudo bem, a seleção natural ela funciona em vários níveis. Sim, ela funciona no nível do indivíduo primeiro com mais força, que é exatamente isso. Ninguém nega que em outros níveis, por exemplo, do grupo, depois populações, depois da espécie, você não tenha uma ocorrência da seleção funcionando também. Mas ela é muito mais forte ao nível do indivíduo. Então, na próxima vez que vocês abrirem uma revista, sei lá, qualquer aí, Isto É, Veja, qualquer outra que tenha um artigo científico, né, às vezes pseudocientífico, falando que o indivíduo se sacrificou pelo bem da espécie, questione um pouquinho, porque é difícil de engolir exatamente desse jeito. O problema aqui é que quase tudo que você puder pensar, né, os argumentos que são usados para sustentar essa ideia da evolução da cooperação nesse processo multilevel, você pode usar qualquer modelo de seleção de parentesco, mesmo quando você tiver um R, né, um coeficiente de parentesco de 0, e você vai continuar podendo chegar à mesma conclusão sem ter que apelar para uma seleção que funciona a nível de grupo, né? Então, grupos persistirem. Tem a revisão desse livro em particular que eu mostrei para vocês, do comportamento humano, né? Tem uma revisão dele escrito por um outro cara, um cara que trabalha lá em Cornell, o Reeve, que ele faz uma revisão do livro, e nisso ele fala tanto os atributos bons desse conceito do livro, quanto ele também faz uma crítica ponderada sobre o assunto de seleção de grupo, né? Então, com relação a isso aqui tudo, pessoal, tem alguma dúvida? Eu vou fechar por aqui. Com relação também a outra aula. Eu passei uma aula e acabou. Hoje está, condensadinha. Posso fazer só um comentário? Eu estava conversando na hora do almoço. Que no final de contas, só para fechar o que você está falando, você tem que ver, na verdade, o ganho, né? Você for ver o jeito produtivo. E não necessariamente tem que ser uma relação que aparentemente seja benéfica. A gente estava falando, por exemplo, gado, boi, frango, eles nascem já fadados a ser predados pelo aquele ser humano que está cuidando dele. Sim. Só que se você for ver o número de gado, de boi, gado, frango, é maior do que a da população humana, né? Com certeza. Nós estamos beneficiando. Isso aqui é bem um conceito interessante. Tem sucesso. O número de indivíduos, se for ver quem é o mamífero que domina o Brasil, é o boi. Não é
Homo sapiens. Não, é o mamífero que domina o planeta. O planeta. Inclusive. Então, se você for olhar a nível de espécie ou de grupo, nós estamos realmente beneficiando. Eu acho ainda que é o cachorro. Não, eu olhei aqui no Google. É boi? No Brasil, a população de cachorro. Não, no mundo. Ah, tá aí de boi é 212 milhões. Não, isso eu sei. No Brasil. Mas eu tô dizendo em termos de população de mamífero no mundo. Mas tem lugar que não dá pra Eu acho criar cachorro. boi, criar um pouco, de pouco Não, basicamente. Frango é maior. Frango não sei tá frango. Porque ele é pequeno. Frango. Exige pouco espaço. Mas frango não é mamífero. Mas assim, eu acho que o negócio que tem que se colocar aqui nessa situação é, você tem aqui, se você considerar como espécie ou como grupo, é um benefício enorme que a nossa espécie fez para uma outra espécie. E se você for medir em sucesso da outra espécie, em permanência, em abundância de indivíduos. Só que se você considerar, do ponto de vista individual, o que acontece, você teria uma outra visão sobre esse assunto. Então, assim, o que eu acho é que eu acho que a minha vertente aqui, eu sou culpada disso de um certo ponto, porque eu dei muito mais ênfase, como vocês podem ver, eu usei uma aula inteira, a primeira aula inteirinha para falar da evolução da cooperação com base sobre o parentesco e os atributos, como é que seria essa seleção de parentesco, né? E aqui eu dei muito menos ênfase para essas outras vias onde pode se evoluir a cooperação. Mas por quê? Porque a nossa espécie em particular, ela é a única, quase, que você poderia usar essa questão da evolução da cooperação por via de reciprocidade, que realmente funciona, ou que funcionaria. E mesmo assim você tem que ter leis e regras, como eu dei alguns exemplos para vocês aqui antes. Então, na única espécie onde a gente teria uma possibilidade de evolução da cooperação, a gente tem, inclusive, porque se tem a melhor capacidade de lembrar de favores ou não passados do que a nossa espécie. E todo mundo contabiliza isso. Fulaninho fez tal coisa, não fez tal coisa, aquele foi isso, fez isso, fez... Tem assim, nossa relação social todinha depende disso daí. Mas nós somos uma espécie na diversidade geral. Não? Oi. Os bonobos, tem aquele autor holandês, Franz de Waal. Ele fala de evolução dos princípios de moralidade de animais, uma compaixão, empatia e reciprocidade. E aí eu vi alguns estudos com ratos, os ratos deixarem de comer para ir soltar o olho patinho no leão, né? E aí não